forte. Deus abençoe a sua vida. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. A você que nos acompanha também a partir das redes sociais. Que bom que você está aqui nesse culto maravilhoso, esse culto especial. Os nossos pastores, pastor Paulo e pastora Suneide, estão lá na Holanda. Então, desde já quero mandar um abraço para eles aí, né? O Rubem, a Débora, a família que está tirando um tempo de descanso ali. E também a você que nos acompanha a partir das redes sociais. Que Deus te abençoe. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para o seu coração. Fique aí até o final, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar de uma maneira poderosa. Olha para alguém e fala assim com ele: Deus tem uma palavra para você. Amém. Você recebe isso? Então coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai, nós clamamos agora, Jesus, que toda distração ela caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, nós convidamos os teus anjos para este lugar, anjos ministradores, aqueles que trabalham a favor dos teus filhos, a favor da tua igreja. Começa, Deus, nesta manhã a trabalhar, Deus, porque eu sei, nós sabemos que grande é a obra do Senhor na vida dos teus filhos. O diabo quer roubar, o diabo quer destruir, o diabo não quer que eles vivam tudo que eles têm para o Senhor. Mas nessa manhã nós colocamos a nossa mente, o nosso coração cativo à tua vontade. Por isso fala, Senhor, nesta manhã. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Nós te convidamos mais uma vez. E se você concorda, diz amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia também muito especial, porque eu estou fazendo, junto com a minha esposa, 12 anos de casados. Dia 21, estou fazendo 12 anos de casado. 12 anos da melhor decisão que eu tomei na minha vida, que foi casar com essa mulher linda, maravilhosa. E estou plantando, né? Mas essa mulher é muito paciente, irmãos. Você já viu a Grazi brava? Ela brava é assim: amor, eu estou muito nervosa com você. Ela não fica nervosa. Ela, eu estou muito brava. Eu disse, tá bom, amor, tá bom. Todos nós temos uma linguagem de amor, né? Você sabe qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Tem algumas linguagens, né? Tem presente. Porque mulher, irmãos, mulher gosta de carinho, né? Um presente, carinho. Um sapato, carinho. Mas a linguagem de amor da minha esposa é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Você quer agradar ela, sim, passar tempo com ela. Às vezes ela fala assim: amor, eu só quero que você fique aí no sofá quietinho, sem fazer nada. E eu sou super ativo, eu não consigo ficar parado. Então ela, quando ela me coloca ali no sofá, eu fico assim: meu Deus, eu preciso. Porque eu tenho aquela sensação de que eu tenho que estar fazendo alguma coisa para se sentir útil, né? Super ativo. E aí ela quer que eu fique ali quietinho no sofá. Mas o que eu preciso? O que eu vou estar fazendo? Não vou estar fazendo nada. Eu só quero que você fique aí. Vamos passar a tarde. Vamos ficar aí sem fazer nada. Não, por quê? Não, só fica aí. E é uma luta, irmão, para mim ficar parado. É uma luta para mim ficar quieto. É difícil. Mas por que ela quer isso? Porque quando ela chamar, ela sabe que eu vou estar ali. Que a minha atenção não vai ser dividida com mais nenhuma coisa. Que a minha atenção não vai estar em concorrência com qualquer outra coisa. Aí Deus fala no nosso coração. É incrível como Deus fala, né? Aí Deus vai e ministra logo assim no meu coração: olha, eu quero que você seja dessa forma aí. Que você às vezes, eu sei que você é muito hiperativo, que você está fazendo tanta coisa até dentro da casa de Deus. Até dentro da casa do Senhor. Só que tem momento que eu quero que você pare tudo e fique apenas assim, só permanecer, sem fazer nada, só permanecer.
que nada venha competir com a minha presença na sua vida. Que nada venha competir. Hoje, essa manhã, eu queria falar sobre isso. Porque a gente está num ritmo tão alucinado. A gente está num ritmo tão frenético, até nas coisas de Deus, irmãos. Às vezes a gente não tem tempo para ser crente. Está com tanta atividade. Até na igreja, eu estou me policiando com isso, tá? Estou me policiando. Às vezes tem tanta programação na igreja que a gente não tem tempo de ser crente. Não tem tempo em casa para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um crente de verdade. E às vezes a gente tem que parar e apenas permanecer na presença de Deus. Que a atividade não pode ser melhor do que apenas estar na presença de Deus. Eu quero te convidar aí a abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10, verso 38 ao 42. Lucas capítulo 10, verso 38 a 42. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus, que bênção. O Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa manhã. O texto diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Você está se identificando aí? E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, olha que interessante. Da mesma forma que a Grazi não queria a minha ação, ela queria a minha atenção. Deus muitas vezes não quer as nossas atitudes, Deus quer a nossa atenção. Você já percebeu hoje que tudo compete pela sua atenção? As redes sociais criaram um mecanismo de você estar sempre ali fazendo um scrolling para ter totalmente a sua atenção. Os outdoors, as propagandas, os mercados, tudo está competindo pela sua atenção. E sabe qual é a melhor hora para nós entregarmos ao Senhor? A hora que é mais cara para a gente. A hora que tudo está competindo pela sua atenção, você vai dizer assim: Deus, essa hora aqui é a mais valiosa, porque está todo mundo querendo a minha atenção, mas eu vou pegar ela e vou dedicar ao Senhor. É a hora do sacrifício, é a hora mais cara. Deus não quer atividade, irmãos. Deus está em busca de atenção. Porque quando nós damos atenção, a nossa atenção a Deus é que vai gerar ação. Agora, muitas vezes a nossa ação vai gerar desatenção. Está entendendo aqui? Porque quando você está fazendo demais, você não tem tempo para prestar atenção naquilo que Deus está falando. Mas agora, quando você presta atenção naquilo que Deus está falando, você está atento aos ouvidos do Senhor. Você faz, não muita coisa, mas você faz aquilo que Ele diz. Aleluia. Você faz aquilo que Ele diz. Porque, irmãos, não é fazer o que é bom, é fazer o que é necessário. Porque você está atento à voz de Deus, é abrir mão daquilo, não é daquilo que é bom, é você fazer aquilo que é necessário, porque tem diferença. E quando você está ouvindo nesse lugar, quando você permanece na presença de Deus, uma coisa que acontece com você, é você começa a ouvir Ele, e começa a fazer coisas apenas que sejam necessárias, que vão de encontro àquilo que Deus quer para a sua vida. E aí você acaba aqui diminuindo o ritmo um pouco. Quando você entra nesse lugar do secreto, você diminui um pouco o seu ritmo. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, e a gente vai meditar sobre ele nesse texto de Marta, que permanecer em Deus nos faz viver coisas novas. E eu lembro do texto de Zacarias,
Aliás, quando em Lucas, quando o Senhor aparece para Zacarias, aliás, o anjo Gabriel aparece para Zacarias anunciando uma boa nova, que é o seu filho João. No texto de Lucas capítulo 1, versos 18 e 19, o texto está dizendo assim, Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, olha o que o anjo respondeu: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Aí ele fala assim, eu fui enviado para transmitir estas boas novas. Então, quem está sempre na presença de Deus, ele se torna um anunciador de boas novas. Gabriel, em similaridade com outro anjo chamado Miguel, são os dois anjos que a Bíblia dá nome na Bíblia, ele aparece 3 vezes. Se você olhar no contexto bíblico, ele aparece 3 vezes. A primeira em Daniel, no Antigo Testamento. Depois a segunda vez agora com Zacarias anunciando a João Batista. E a terceira vez ele aparece para Maria. Então ele aparece 3 vezes. Entre a primeira e a segunda vez que o anjo Gabriel aparece, passam-se aproximadamente 600 anos. Entre o tempo que ele fala com Daniel no Antigo Testamento e o tempo que ele fala com Zacarias no Novo Testamento. 600 anos aproximadamente. E depois, logo após 6 meses, ele fala mais uma vez com Maria acerca de Jesus. Lucas capítulo 1, verso 26 ao 33. Ele fala com Maria acerca do nascimento de Jesus. E talvez a pergunta que surge aqui é: o que Gabriel, durante esse tempo de 600 anos, entre uma aparição e outra, e depois 6 meses entre uma aparição e outra, o que Gabriel estava fazendo? Aleluia. Estão me ouvindo? Glória a Deus. O que ele estava fazendo? Por conta da incredulidade de João Batista, no verso 18 de Lucas capítulo 1, Gabriel então ele vai responder para João Batista quem ele é e o que ele faz. Ele diz assim: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Quem você é? Eu sou Gabriel, o que está, eu gosto da tradução da NVI, porque ela fala isso, o que está sempre na presença de Deus. Então o que você faz, Gabriel? Não, eu permaneço na presença de Deus. Não, sim, eu entendi tudo isso aí, beleza, mas eu quero saber o que você faz, o que exatamente você faz. E ele responde mais uma vez: na verdade, eu permaneço na presença de Deus. Tá bom, Gabriel, sim, eu entendi, mas nós queremos perceber aqui o que você faz. A gente está perguntando o que você faz, e mais uma vez ele responderia: é isso que eu faço. Eu permaneço na presença de Deus. Eu fico lá contemplando a sua santidade, contemplando a sua beleza, contemplando a sua face, contemplando o seu esplendor, ardendo em chama, queimando na presença dele no secreto. Se ele falar, eu faço, mas se ele não disser nada, eu apenas permaneço lá. Quando ele dá uma palavra, eu entro em ação para cumprir, mas a principal coisa que eu faço é permanecer na presença de Deus. Se alguém te perguntasse hoje: o que você faz aqui? O que você faz da sua vida? Sabe qual deve ser a sua resposta? Eu permaneço na presença de Deus. Porque, irmãos, tudo está competindo com a nossa atenção. Tudo está competindo. A sua programação pessoal não quer deixar que você permaneça nesse lugar secreto, na presença de Deus. As suas demandas, o seu trabalho, o cansaço, tudo limita contra essa posição sua de estar na presença de Deus.
Tudo vai limitar. O inferno, inclusive, vai lutar com você, contra você, para você não permanecer nesse lugar, na presença de Deus. Mas eu creio que nessa manhã nós estamos falando para uma igreja desperta, uma igreja que vê, uma igreja que ora, que não negocia estar na presença de Deus. Então o que você faz? Não são as atividades que é o nosso principal alvo. O nosso principal alvo deve ser estar, contemplar, ansiar, se deleitar na presença do Altíssimo. E quando nós estivermos nesse lugar, nós nos tornaremos arautos que vamos anunciar as boas coisas, as boas novas que o Senhor está nos revelando. Então é permanecer na presença de Deus. A gente prefere a adrenalina de estar envolvido numa grande causa, mas às vezes Deus nos chama para pararmos com toda atividade e apenas permanecermos na presença de Deus. O segundo ponto, permanecer no secreto vai alinhar o meu ritmo com o ritmo de Deus. Sabe uma coisa que geralmente acontece quando você está no secreto? Você descobre que Deus não tem pressa. Você descobre que o céu... Irmãos, o céu, Deus não está numa correria frenética assim como você está, não. Porque a perspectiva de Deus é a eternidade. Ele não tem início nem fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele não está com pressa de nada. Tudo está estabelecido no tempo certo. Há um tempo certo para todas as coisas. Então quando você entra nesse lugar, você é transportado para uma nova atmosfera. É como se fosse uma máquina do tempo, onde você é transportado para um lugar onde não há correria. Deus não está com pressa demais, Ele não está rápido demais, e Deus também não está devagar demais. Deus está no tempo certo. E quando você entra nesse lugar, você começa a perceber o quanto aflito nós estamos andando, e o quanto nós precisamos alinhar o nosso ritmo com o ritmo de Deus. Quem é que dita o seu ritmo? Quem é que dita a sua agenda? Quem é que dita o seu calendário? Quem é que dita as suas prioridades? É Deus quem deve ditar. Seja estabelecido, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é no céu. O céu deve ditar o nosso ritmo. E é interessante que quanto mais perto nós ficamos de Deus, mais nós percebemos que Ele não tem pressa. Em 1 Reis, nós vemos uma história no capítulo 17, vemos registrado o começo do ministério do profeta Elias. E ele é introduzido, o texto começa a falar da história do profeta Elias, sem muita introdução, tal qual como o ministério de Jesus. Quando ele começa o seu ministério, pouca coisa é dita acerca do ministério da infância de Jesus. Assim como Elias, a gente vê aqui que o texto começa logo dizendo acerca de uma profecia, de uma palavra que ele libera para o rei Acabe. Então a gente vê aqui, eu não vou ler o texto, mas em 1 Reis no capítulo 17, você vai ver que Elias, ele profetizou numa época muito difícil da história de Israel. Do ponto de vista religioso, o reino do norte, que é o reino de Israel, ele havia alcançado a sua melhor posição econômica, desde a sua separação do outro reino, do reino do sul. E agora o pai de Acabe, que é o rei Onri, ele busca algumas relações externas e ele casa o seu filho Acabe com Jezabel, e isso traz então depois uma idolatria, porque eles levantam altares ao Deus Baal, ao Deus desconhecido. Então nesse contexto de 1 Reis capítulo 17, que você vai ler em casa, você vai ver a história do profeta Elias, um contexto turbulento, um contexto de idolatria, um contexto de paganismo. E Elias então, nesse contexto, ele é chamado para servir, ele é chamado para ser um porta-voz de Deus. E logo após a sua primeira intervenção profética,
ele dizendo para Acabe que não choveria durante os próximos 3 anos, ou durante os próximos anos, até que ele dissesse o contrário. Então ele libera essa palavra sobre a cidade, sobre o povo. Então ele é orientado pelo Senhor para se retirar para um lugar longe de toda aquela agitação, um lugar longe de toda aquela inquietação. Sabe o que Deus faz com Elias? Deus coloca Elias numa prisão domiciliar por 3 anos. Deus coloca Elias na casa de uma viúva. Então, durante o período de fome, ele não podia colocar a cabeça para o lado de fora da porta, porque toda a nação estava perseguindo Elias, estava procurando Elias. Ele estava preso naquela casa quente, abafada, sem nenhum amigo para ministrar, sem nenhum outro profeta, ninguém para confortá-lo, ninguém para dar uma perspectiva. Então ele estava ali, a dieta dele era só bolo e bolo, bolo de manhã, bolo de tarde, bolo de noite. E talvez Elias poderia pensar assim: Senhor, o Senhor não me chamou para ser profeta, o Senhor não me chamou para profetizar, para ir para as nações, para fazer isso e para fazer aquilo. Eu estou aqui preso na casa dessa viúva, sem fazer absolutamente nada durante todo esse tempo. Eu poderia, Deus, estar agora evangelizando, eu poderia estar agora profetizando, eu poderia estar pregando, eu poderia estar cantando, eu poderia estar dançando, eu poderia estar tomando as nações pela força, mas eu estou aqui, apodrecendo, sem fazer nada. Durante 3 anos Elias ficou ali na casa daquela viúva, sem fazer absolutamente nada, esperando uma direção de Deus. E Elias, ele não faz esse tipo de questionamento, porque ele já sabia como permanecer na presença de Deus. Você sabe como permanecer na presença de Deus? É assim: enquanto você espera por Deus, espere em Deus. Porque esperar por Deus é esperar uma direção, mas esperar em Deus é, enquanto você espera por uma direção, você se delicia na presença do Altíssimo. Tem muita gente que espera por Deus, mas não espera em Deus. E esperar em Deus é você ter essa sensibilidade de aproveitar do máximo que Deus, da presença de Deus. A gente não constrói intimidade na correria. Você quer construir intimidade com Deus, você não pode ter pressa. Nós não construímos intimidade com Deus na correria. E é interessante nós dizermos isso, porque servir a Deus não significa necessariamente servir com o nosso serviço, servir com nossos dons, servir com o nosso talento, mas principalmente servir com a nossa disponibilidade. É você estar naquele lugar, assim como eu estava ali naquele sofá, e quando ela me chamasse, eu estaria lá, nada concorrendo com a atenção da minha esposa. Deus quer que os seus filhos estejam assim, que a voz dele, que você esteja lá nesse lugar e nada venha concorrer com a voz de Deus na sua vida. É esse lugar que Deus está nos levando, é esse lugar que Deus está nos direcionando, é esse lugar, porque entrar no secreto significa entrar na frequência de Deus, significa entrar no ritmo de Deus, e quando Ele chamar, nós estaremos lá disponíveis para atender o chamado de Deus na nossa vida. Entrar no secreto significa isso, permanecer. Enquanto Ele não falar, eu estarei aqui no mesmo lugar, permanecendo. Não importa, eu estou aqui permanecendo. Enquanto o Senhor não falar, eu estou aqui deliciando-me na Tua presença, Jesus. Esperar em Deus é isso. E o terceiro ponto, permanecer no secreto, é priorizar intimidade ao invés de atividade. Repita isso comigo: priorizar intimidade ao invés de atividade. Qual que é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é amar a Deus com toda a sua alma,
com todo o seu entendimento. E o segundo mandamento, assim como este, é amar o seu próximo. Então, amar o próximo significa aqui serviço. Você ama servindo, você ama demonstrando amor, mas o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E quando o nosso amor por Deus recebe essa atenção priorizada, nós passamos a funcionar então com a plenitude espiritual necessária para cumprir o segundo mandamento. Você não vai conseguir cumprir o segundo mandamento, servir, se você não cumpre o primeiro. Vai ser disfuncional, o amor vai ser forçado, a atividade vai ser forçada, não vai ser na plenitude, na completude. Agora, quando você prioriza estar na presença de Deus, você começa a servir com toda a plenitude espiritual necessária. E o lugar secreto, querido, deve ser essa prioridade máxima no seu calendário, na sua programação. Se Deus voltar hoje, não diga, tem muita gente que fala assim, Deus vai atrapalhar a minha agenda. Não, não pode. Vai atrapalhar o meu calendário. Não. Para nós termos intimidade com Deus, nós temos que parar, arrumar a mesa, colocar o pão, colocar o cálice, convidar Ele para estar junto com a gente na mesa, e nós estarmos integralmente nesse lugar, e mais nada competindo com a atenção de Deus. É bom você estar indo para o trabalho, você está ali com fone de ouvido, orando, falando, amém, é gostoso, mas não tome isso como uma regra de vida, uma regra de fé, a forma como você tem que viver. Separe tempo com Deus, tempo específico, separe 1 hora para Deus, separe 30 minutos para Deus, que seja, e a sua disposição do coração tem que ser, já acabou meu tempo secreto, já acabou o meu horário de orar, e agora eu vou me levantar. Não, querido, o seu tempo, a disposição do seu coração não tem a ver com você em buscar a Deus, tem a ver em você querer buscar a Deus, é diferente. Porque buscar a Deus é uma regra, mas querer buscar a Deus é uma perspectiva totalmente diferente. Então, quando a gente entra para esse lugar, a gente tem que ir querendo buscar a Deus. A melhor hora para dedicar a Deus é a hora que talvez nós estamos competindo, tudo está competindo com a nossa atenção, e você vai tirar esse momento. E às vezes vamos a Deus como se Ele fosse uma bomba de combustível, que é um mal necessário. Você vai para a bomba de combustível para abastecer o seu carro, mas na verdade o que você quer fazer é dirigir. O que você quer fazer é viajar. O que você quer fazer é chegar nos destinos, mas você vai para a bomba abastecer porque é necessário. E às vezes na igreja a gente está assim. A gente vai para um lugar secreto para se abastecer, mas o que a gente quer fazer mesmo é atividade. Você está entendendo? A gente vai para um lugar secreto para se abastecer, mas o que a gente quer fazer mesmo é ficar ativo, fazendo as coisas. A gente inverteu completamente os valores. A nossa prioridade deve ser estar nesse lugar, se deleitando na presença de Deus. A gente não vai no secreto para se abastecer, a gente vai no secreto porque a melhor coisa é estar na presença de Deus. E a gente olha aqui para Marta e para Maria, voltando aqui esse texto, a gente vê isso. A gente vê Maria escolhendo a melhor coisa, a melhor parte, a boa parte, que é estar na presença de Deus. A boa parte não é fazer nada para Deus, a boa parte é você estar aos pés do Senhor, contemplando a face dEle. Essa é a melhor parte. E às vezes nós estamos mais motivados a desempenhar um trabalho para Deus do que encontrar tempo para estar com Ele. Qual tem sido a sua motivação? Por mais que a gente cante, Senhor é minha fonte, o Senhor é meu refúgio, mas na verdade, o que satisfaz o desejo do nosso coração é a correria do dia a dia, é a correria das atividades. Maria descobriu que apenas uma coisa é necessária. Nós precisamos de ser os crentes de uma coisa só. Uma coisa só nos basta. Uma coisa só é necessária.
Assim como Davi disse: uma coisa eu quero, uma coisa eu busco, uma coisa eu peço ao Senhor e eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa, assim como Paulo também disse: uma coisa eu faço. Nós devemos ser a igreja de uma coisa só: estar na presença de Deus é o suficiente para nós. E a nossa ação, a nossa atividade, a nossa agenda, a nossa rotina deve fluir desse lugar, do lugar de atenção ao Senhor. Eu quero te convidar a colocar sobre os seus pés. Uma coisa eu peço ao Senhor, e uma coisa a buscarei: que eu esteja na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Será que você pode dizer isso? Será que você pode fazer essa oração? Será que você pode fazer esse compromisso com o Senhor nessa manhã? Será que você pode dizer: Deus, entra na minha agenda? Será que você pode dizer isso: Deus, uma coisa apenas eu quero, mais do que atividades, mais do que um cronograma cheio, eu quero intimidade com o Senhor. Se você deseja isso, eu quero que você faça a sua oração nessa manhã e peça isso ao Senhor. Diga isso a Deus: uma coisa eu quero, estar na tua presença todos os dias. Eu quero ser um anunciador de boas novas. Eu quero ser um anunciador de boas novas. Eu quero me deleitar no Senhor. Eu quero escolher a boa parte, que é a tua presença. Vamos louvar. Eu a buscarei, que os meus pés